fala de proporção, né? Ele quer a proporção da vodka do tipo B para a vodka do tipo A. Façamos o seguinte, eu vou pegar essa proporçãozinha, deixar pregadinho bem aqui, daqui a pouco eu volto para ela. Mas a ideia basicamente que a gente precisa ter é o seguinte, eu tenho que pegar uma parte da vodka de R$ 170, uma porcentagem da parte de das R$ 170 e uma porcentagem da de 105 para que juntos formem a de 144. Então, olha só, se a gente pensar da seguinte maneira, deixa eu colocar aqui minha canetinha. Se a gente pensar da seguinte maneira, que aqui eu vou ter, ó, 100%, ou um inteiro, já que a gente pode trabalhar com a fração ou um número decimal, se a gente quiser, tá certo? Então, por exemplo, a ideia que se eu pensar eu posso ter, sei lá, 40% da vodka A, 60% da vodka B, totalizando 100%. Ou, sei lá, 0,4, 0,3 da vodka A com 0,7 da vodka B, totalizando 1. Ou, sei lá, eu tenho, 7 décimos da minha vodka A com 3 décimos da minha vodka B. A ideia é que tudo tem que chegar nesse valor de 1 ou 100%. Tá certo? Essa é a grande sacada que a gente precisa ter da questão. Se a gente pensar então da seguinte maneira, que eu quero pegar um pedaço X da minha vodka A, da vodka B vai ser 1 menos X. Fazendo isso, eu vou ter essa nossa unidade, ou, com ideia geral, 100%. Então, eu penso da seguinte maneira. Eu tenho 170x vezes x. Somado com a parte do B, 1 menos x, isso dá 144. Podemos pensar na forma de porcentagem, podemos pensar na forma de número decimal, podemos pensar na forma de fração. Se a gente seguir nessa continha aqui, 170x mais 105 menos 105x, o nosso chuveirinho, né? O nosso chuveirinho aqui assim, vai ser igual a 144. Bom, quem não tem x de um lado, quem tem para o outro, vai ter 170x, vai ser igual, menos 105x é igual a 144 menos 105. Bom, 65x é igual a 39, logo, x é igual a 39 65 avos. Ambos eu consigo dividir por 13, onde eu terei 3 quintos. Pronto. Pessoal, para que eu chegue a esse valor de R$ 144, eu terei que pegar da parte dos 170, 3 quintos. Para completar eu pego o restante. Imagine uma pizza em 5 pedaços, onde eu dou 3 para a parte A, sobram quantos para a parte B? 2. De quantos? De 5. Ou seja, resumindo, vou até mudar de cor aqui. Se eu pegar a vodka do terceiro tipo e separar em 5 partes, por que 5 partes, PH? Olha o meu denominador. 3 virão do tipo A, 2 virão do tipo B, para que eu chegue às minhas 5 partes. 3 quintos dessa vodka que eu criei agora do terceiro tipo, virão do meu tipo A. Se eu fizer cálculo até na forma de porcentagem, nós estamos falando aqui de 60%. É só multiplicar por 100% que você vai encontrar. 60% da vodka do tipo A mais 40% da vodka do tipo B vai dar a minha nova vodka de 144. E agora, pegando a ideia da proporção, ele quer a proporção do tipo B pelo A. Ora, meu povo, se a proporção que ele quer... Pronto. Se é a proporção que ele quer de B sobre A, isso é 2 terços. Para que eu chegue nas 5 partes,
finais, né, do meu terceiro tipo. Será que é isso mesmo? Tem isso aí na nossa resposta? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha. Tá aí a nossa questão e tem aqui o nosso gabarito, letra C, gabarito da nossa questão. Segura as pontas. Vem a próxima questão aí para a gente dar uma olhada, para a gente resolver. Bom, bora para a segunda questão dessa nossa dose dupla aqui do Quem Manda é Você. Tá bem direitinho, né? Eu tenho um faturamento qualquer, tá certo? Em que 40% desse faturamento é para matéria-prima. Houve um aumento da matéria-prima, houve um aumento do faturamento e quer saber agora essa nova porcentagem da matéria-prima em relação ao faturamento. Bora? Questãozinha de porcentagem, tá aqui as informações que a gente precisa. Olha só, vamos começar a brincar um pouquinho. Aqui a gente pode pensar de duas formas na resolução dessa questão. Primeiro, se ele não te fala, ele está falando só de porcentagem, você pode até atribuir valores. Você pode pensar da seguinte maneira. Você pode chegar e colocar assim. Vou colocar aqui o meu tipo 1. Tá? Eu penso que eu tenho o meu faturamento de 100. Se eu tenho o meu faturamento de 100, a minha matéria-prima será 40% de 100, que será igual a 40. Tudo bem? Então, de um faturamento de 100, eu tenho 40 de matéria-prima. Veja que no primeiro caso eu tenho um aumento. A matéria-prima aumentou 50%. Então, nessa minha segunda situação, né, depois do aumento, bom, se a minha matéria-prima aumentou 50%, né, 50% é 40 vezes 50%, né? Isso aqui vai dar um meio, né? Isso, um meio, fica bem tranquilo. Vai dar um aumento de 20, ou seja, o novo valor da matéria-prima vai ser os 40 anteriores com os 20, 60. Perfeito. Houve também o aumento do faturamento, de quanto? De 20%. Se o meu faturamento era 100, 20% de 100, né? 20% de 100, 20% de 100 é 20. Lógico, com mais os 100 que eu tinha, o faturamento passou a 120. Ok? E, como ele quer um novo percentual do faturamento que a empresa precisa gastar, eu quero a porcentagem da mão de obra, ou perdão, da matéria-prima, 60, sobre 120. Lógico, percentual multiplica por 100%. Corta 0 com 0, vou conseguir simplificar o 6 com o 12. Vai dar 1 meio. 100 dividido por 2 será os meus 50%. Perfeito? Pronto, 50%. Caso eu não queira trabalhar com os valores, sem problema nenhum, eu tenho uma segunda situação onde o meu pensamento do meu faturamento é o meu faturamento, que é 40%. Perdão, a minha matéria-prima é 40%. Matéria-prima é 40% do faturamento. Se eu aumentei 50%, 50% de 40% é 20%, eu passei para um faturamento, para uma matéria-prima de 60%. E se a gente imaginar que percentualmente, né, esse faturamento vale 100%, um aumento de 20% vai passar de 100% para 120%. Quase os mesmos valores, com os valores parecidos que a gente fez. Este meu novo percentual que eu terei é 60% dividido por 120%, vezes os meus 100%, que é o que eu preciso encontrar, vai dar a mesma situação de 50%. Fica só essa dicasinha, especialmente aqui do meu item 1, que como a questão ela não me fala de nenhum valor, só me fala em todos os valores percentuais, eu posso perfeitamente escolher um valor, 100, 50, 30, 200, o valor que você quiser criar, que fazendo esses cálculos percentuais, você encontrará a mesma resposta. Tá certo? Bom, batendo aqui o nosso gabarito,
tá aí a nossa questãozinha e o gabarito da nossa questão é letra B. Perfeito, pessoal? Olha só, quer participar aqui do nosso blog, quer participar aqui do nosso canal do YouTube, tá aí todas as minhas redes sociais. Segue o PH aí também no Instagram, no Facebook, tem lá os nossos grupos e a nossa fanpage também no Facebook. E se precisar, manda uma questãozinha para mim. Beijo no papai e na mamãe, @gmail.com, que terei o maior prazer de gravar aqui um Quem Manda é Você para vocês. Beleza? Até a próxima. Beijo no papai e na mamãe.